programa Nordeste das Histórias da semana passada, vocês conheceram a história da Dona Benedita, que completou 117 anos de vida e está entre as mulheres mais velhas do mundo. Porém, a equipe do Nordeste das Histórias tem desbravado esse nosso sertão nordestino, muitas vezes com o sol a pino, como é o caso de agora. Nós estamos a 132 quilômetros da capital natal, na região central do Rio Grande do Norte. Estamos em Lajes do Cabugi, mas que o Cabugi não é de Lajes. Nós estamos na terra que elegeu a primeira prefeita mulher da América Latina. Vocês vão conhecer também a história do pequeno José Alexandrino, que hoje é motivo de peregrinação na região. Vão conhecer também um pouco da história e das lendas do rei da Xelita, o Raul Capitão. Começa agora o Nordeste das Histórias. O Pico do Cabugi, conhecido também como Serra do Cabugi ou Serrote da Itaretama, é uma formação rochosa localizada no município de Angicos e não em Lajes, como muita gente pensa, e fica na região central do estado do Rio Grande do Norte. E segundo fontes científicas, é um vulcão que não teve força para explodir e que até hoje apresenta a sua formação original. E durante a nossa aproximação ao Pico do Cabugi, nós encontramos várias plantas, inclusive alguns cactos, entre eles a famosa coroa de frade, bastante conhecida no nosso sertão nordestino. Inclusive ela dá esse frutinho aqui, ó, que é comestível. É necessário ter bastante cuidado porque ela tem muito espinho. Olha só, frutozinho, é comestível e é bem saboroso. Mas, se tratando de fauna e de flora, a palavra é com o nosso biólogo, o professor Cleiton Sancler. Alanzinho, você está vendo aí uma espécie de cactáceas que é um pouco diferente das outras, né? Um pouco diferente do facheiro, um pouco diferente do cardeiro. É a coroa de frade, o Melocactus baiense. Ela forma o que a gente chama de cefalho, que é uma espécie de coroa no seu topo, principalmente na fase adulta, avermelhado, que lembra a cabeça calva de um frade franciscano, por isso que tem o nome aí popular de coroa de frade. Esse cacto ele é muito utilizado para se fazer lambedor. E um outro detalhe, muito utilizado também para fazer doce, como os outros cactos também. A coroa de frade ela tem uma característica de ser terrário, arredondado, mas as cactáceas podem também viver sobre as árvores, porque elas são epífitas. Lembrando sempre, os cactos ele é o símbolo da força do povo nordestino. Que registro maravilhoso, Alanzinho. O Pico do Cabugi é considerado o único vulcão extinto do Brasil e tem 590 metros de altitude acima da planície. A sua idade é estimada em aproximadamente 19 milhões de anos. O Pico do Cabugi é muito mais que uma montanha, é uma testemunha viva da história geográfica do Brasil e um oásis de biodiversidade em meio à paisagem árida da Caatinga. Apesar do Pico do Cabugi ser um vulcão que nunca explodiu e extinto, nós encontramos diversas rochas aqui no seu entorno. E para falar dela, mais uma vez, eu chamo o nosso especialista, o biólogo, o professor Cleiton Sancler. E aí, Alanzinho, que maravilha! Estou vendo que você está aí no Pico do Cabugi, uma formação rochosa que forma um cone, que é um vulcão que não teve forças para explodir. Alanzinho, você sabia que as rochas que formam grande parte do nosso planeta são rochas magmáticas, são rochas provenientes de ações vulcânicas. E aí, apesar de não ter explodido, há sim essas rochas, principalmente o basalto, né, alcalino, que é uma rocha intrusiva muito comum em áreas onde teve alguma ação vulcânica. Essa formação do Pico do Cabugi a gente chama de NEC subvulcânico.
que dá essa formação cônica, dá essa beleza natural, que é um ponto turístico maravilhoso. Sobre o Pico do Cabugi, ou Serra do Cabugi, vocês já conheceram um pouco, né? Mas será que as pessoas que moram aqui na região ainda podem imaginar que um dia ele pode vir a entrar em erupção? Isso a gente vai saber agora. Vou conversar com esse senhor aqui. Se o Pico do Cabugi entrasse em erupção, explodisse, o senhor ia fazer o quê? Ou o senhor não acredita? Eu não acredito nessa história, não. Acredito, não. Mas o senhor acredita que ele é um vulcão? Eu acredito que ele é, mas para explodir, não. Está extinto já. Ah, Então, quanto a isso, o senhor não tem preocupação nenhuma. mas, sei lá, não. O senhor mora aqui pertinho do Pico do Cabugi. O senhor tem medo de um dia entrar em erupção? Rapaz, tem, né? Acaba um negócio desse, né? Aí acaba. A explosão, bum. Sim. E se ele explodir, o senhor ia fazer o quê? Rapaz, eu acho que não sei, não tem o que fazer, não. Né? Pegar as coisas e correr ou correr sem as Se coisas? desse tempo, né? Se der tempo, né? Seu Francisco Raimundo, me diga uma coisa. O senhor acredita que o Pico do Cabugi é um vulcão? Rapaz, diz, agora eu não sei, né? Como eu andei lá. Você nunca foi lá, não? Não, senhor. Com medo. Com medo não, porque eu não vou mesmo. Olha, você morar aqui em Laje, nunca ter ido lá, eu tô achando que é medo. Não, é medo não, porque, meu amigo, é o seguinte, vou lhe dizer a verdade. É porque diz que tem um caminho de cá para subir, agora eu tenho medo de levar uma queda. Ah, então o senhor não tem medo dele entrar em erupção, explodir? Não. Então o senhor não tem medo não, o medo é da queda, não é de Da queda, explodir, Da né? queda, que diz que tem muita pedra. E essa história de vulcão aí, explode ou não explode, você acredita nisso? Acredito pra fora, né? Agora pra cá, Mas pra fora como? Porque o único vulcão extinto do Brasil é o É. Pico do Cabugi. mas já estourou uns vários por aí, né? Mas no Brasil não, Não, no Brasil não, fora do Brasil. fora do Brasil. É. Esse aqui, você acredita que ele pode explodir ou não? Não. Mas se acontecesse, Aí a gente sairia correndo. saia correndo? É. Com medo. Fique tranquila que isso não vai acontecer. Segundo os estudiosos, os cientistas, né? Essa possibilidade é remota. Nós estamos agora em um lugar bem místico aqui da região central do estado do Rio Grande do Norte, aos pés da Serra do Feiticeiro. Aqui, muitas histórias ecoam durante centenas e centenas de anos. E algumas delas vocês vão conhecer agora. Serra do Feiticeiro, mas por que esse nome? Diz a história que aqui morou um indígena de etnia tapuia, um xamã, que tinha exímia habilidade com as ervas medicinais oriundas aqui desta vegetação do nosso Cerrado da Caatinga. Ele morou aqui e era um curandeiro bem famoso, também conhecido na época como feiticeiro. E estava aqui possivelmente fugindo da Guerra dos Bárbaros, que dizimou os indígenas aqui do nosso sertão. Aqui ele viveu durante toda a sua vida e virou uma lenda. E ainda aqui, na Serra do Feiticeiro, uma outra história fascina quem passa por aqui. É a história do José Alexandrino, uma criança que no ano de 1903 estava acompanhando a sua mãe aqui no pastoreio de cabras. E de repente, ele se perdeu, ele desapareceu. E as procuras se iniciaram. E 3 dias depois, um pouco mais aqui adiante, ele foi encontrado em cima de uma pedra, já sem vida. Esta pedra recebeu o nome de Pedra do Anjo. Uma capela foi erguida lá
e hoje recebe o nome de Divina Santa Cruz. Desde o ano de 1903 até hoje, inclusive uma curiosidade, no último dia 3 de maio, fizeram 122 anos deste acontecimento. E uma peregrinação vai se perpetuando ano a ano até a capela da Divina Santa Cruz e também a Pedra do Anjo. O nosso sertão é realmente fascinante e esse é o Nordeste das Histórias. Uma das histórias fascinantes, lendárias aqui da cidade de Lages é a do Raul Pereira da Silva, conhecido como Raul Capitão. O ex-agricultor que, em um golpe de sorte, comprou a fazenda no qual trabalhava. E foi aí que tudo mudou. Ele descobriu xelita, o minério que dá liga ao ferro. E ficou milionário de um dia para o outro. E ele ficou tão milionário que começou a praticar várias extravagâncias. E uma delas era, por exemplo, conceder entrevistas sentado em sacos da sua fortuna. Uma outra era uma onça que ele tinha como animal de estimação e costumava passear pelas ruas da cidade de Lages. O Raul Capitão comprou tantas terras que dava para ir da cidade de Lages até a cidade de São Tomé sem sair de dentro da sua propriedade. Na cidade de São Tomé, ele fundou a Fazenda Ingá, no qual tinha uma plantação de algodão. O Raul Capitão acabou se apaixonando por uma mulher de Natal. E foi realmente uma paixão avassaladora. E por motivos de ciúme, ele acabou, depois de uma bebedeira, indo atrás do seu suposto amante, o senhor Ivan Cardoso de Carvalho, pai do deputado estadual Gustavo Carvalho. Alcoolizado, ele disparou contra o seu alvo, mas acabou atingindo o colega Paulinho Baé, que morreu na hora. O Raul Capitão foi condenado então a 26 anos de cadeia, cumprindo parte da pena na penitenciária João Chaves, conhecida como Caldeirão do Diabo. Lá, segundo informações, ele foi bastante maltratado por um bandido conhecido na época por Brinquedo do Cão. E se falando ainda em suas propriedades, eu estou bem na frente de uma delas. Aqui, ele morou nesta casa, que fica bem no centro da cidade de Lages, ao lado da igreja. O Raul Capitão morreu aos 78 anos em uma propriedade sua na cidade de Parnamirim. Lages e suas histórias e a sua bela igreja matriz aqui no centro da cidade, tendo como padroeira a Nossa Senhora da Conceição. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. No ano de 1895, a cidade de Lages tornou-se distrito de Jardim de Angicos. E em 1914, com a chegada da linha férrea, da estação de trem e também, claro, com o desenvolvimento trazido por ela, aí mudou-se de figuras. Jardim de Angicos passou a ser distrito de Lages. Mas envolvendo esta estação, que daqui distribuía trens para Macau e também para São Rafael, todos vindos lá da nossa capital natal. E segundo a história, a família da Alzira Soriano, aquela primeira mulher prefeita da América Latina, que daqui a pouco eu falo sobre ela. O pai da Alzira Soriano não teria autorizado a passagem da linha férrea por dentro das suas terras na cidade de Jardim de Angicos.
Logo, se não poderia passar por lá, teria que passar aqui pela cidade de Lages. E por isso o desenvolvimento, em vez de ir para Jardim de Angicos, veio para Lages. Essa é a história que nós temos, apesar de que a família da Alzira Soriano não concorda, não compactua com este fato. Mas, se falando da Alzira Soriano, a nossa equipe pegou a estrada em direção à cidade de origem da Alzira Soriano, que é Jardim de Angicos. Nós vamos conversar com a escritora, professora e historiadora Karina Souza, e ninguém melhor que ela para falar da Alzira Soriano. E enfim chegamos. E aqui nasceu em 1896 Alzira Soriano, a primeira prefeita da América Latina. E agora nós vamos falar com ela, nossa historiadora, professora e escritora. Tudo bem? Bom dia, Karina. Tudo bom, bom dia. Bem, eu acho que para você falar da Alzira Soriano é muito fácil, né? Você é especialista nisso. Sim, é um orgulho, uma honra mais uma vez estar, né, falando sobre a Alzira, podendo levar para o nosso Nordeste a história de Alzira. E é um prazer estar aqui também no ambiente em que ela viveu, né? E aqui hoje é o museu, né? Isso, hoje é o Museu Alzira Soriano, né? A casa dela na cidade de Jardim de Angicos, onde tem móveis, documentos, fotos, a história viva de Alzira está aqui. Eu, enquanto representante, já me intitulo assim, portanto, falar dela por onde eu vou. Enquanto mulher, tenho o prazer de falar sobre a importância de Alzira para o nosso estado, para os nossos municípios, para o país. Alzira foi a primeira prefeita eleita da América Latina, isso no ano de 1928, período em que as mulheres ainda eram incapacitadas de atuarem labotalmente, ainda eram mantidas nos ambientes privados, nos ambientes domésticos, e Alzira veio como um ícone de emancipação, de empoderamento naquela época, já atuando à frente de seu tempo. Prova disso, aqui, né, a foto da posse, uma foto majoritariamente masculina, muito icônica, tendo a Alzira ao centro. Ao seu redor está o seu pai, né, o irmão dela ali, e os demais correligionários do momento político que a fez prefeita. Um ponto interessante de todo esse processo foram os apoios que ela teve. Ela teve o apoio do pai, que também foi um visionário, né, querendo ou não, em ter, de certa forma, aceitado o nome de Alzira como candidata naquele momento. Teve o apoio do Estado, teve o apoio do deputado Juvenal Lamartine, da Berta Lutz, que é o ícone feminista, né, do nosso país, que foi quem andou com Juvenal pelo sertão em busca de uma mulher e veio encontrar essa mulher aqui em Jardim de Angicos. E ela teve, na época, 60% dos votos, né? Isso, 60% dos votos válidos. E ressalto que mulheres não votaram. Aconteceu o processo de tiragem, né, vamos dizer assim, do título. As mulheres poderiam procurar, mas era algo novo. Era algo que chegou de repente. Apesar dos movimentos feministas estarem acontecendo no Brasil inteiro, vamos nos remeter à época, né, o interior do Rio Grande do Norte, em 1928. Não havia um contexto feminista no nosso ambiente. Então, a procura pelo título não foi tão popular, né? Algumas mulheres ainda tentaram tirar o título de eleitora, mas não obtiveram, e as que obtiveram tinha também um processo um pouco complicado para que elas pudessem votar. Então, os eleitores de Alzira eram homens. Então, assim, a Alzira, ela entra para a história no mundo, não só no nosso estado do Rio Grande do Norte, não só em Jardim de Angicos, nem em Lages, né? Ela é importante para o mundo. E aqui, sendo o museu, nós temos algumas peças pessoais da Alzira, né? Isso. Vamos dar uma olhada. Professora Márcia é professora de História, né? Está aqui na cidade de Jardim de Angicos, que é aqui que você leciona, né? Uhum. Então você conhece, né, mais que ninguém. Por exemplo, essa mesa, conta essa história aí. Essa mesa era de Alzira Soriano, inclusive esta toalha de crochê, também feito por ela, confeccionado por ela. Aqui nós temos, nesse museu, diversos objetos dela, como
O cofre. O cofre Está aqui do meu lado. Esses móveis, louças, livros, esse armário aqui e objetos de Alzira Soriano. Fotos aqui de familiares. Isso aqui são peças usadas para colocar velas, certo? Então aqui Mas tem um nome, né? Eu não sei. Isso aqui, ó, é uma coisa bem antiga, ainda do século passado. Uma coisa bem legal e parece ser em bronze. Aqui nós temos algumas cadeiras, né, como se fossem espreguiçadeiras. Aqui, ó. Hoje a gente tem em casa, né? Coloca na área, fica lá na varanda, mas a Alzira já tinha aqui na casa dela. Aqui nós temos algumas louças, né, que foram da Alzira. Né? Isso, que foram da Alzira. Você vê que é louças que eu acho que hoje nem existe mais louças assim. Foto com familiares. Essa foto aqui é a Alzira com suas 3 filhas, sendo a filha caçula Ivonilde Soriano, que ela faleceu recente, não faz muito tempo, tá certo? E as filhas Sônia e Ismênia e Ivonilde Soriano, que foi a filha caçula dela, que ela também, a Alzira, que casou-se aos 17 anos de idade, ficou viúva aos 22, teve 4 filhas, e quando ela ficou viúva, ela ficou gestante de Ivonilde Soriano. Isso aqui é um busto de Alzira Soriano, que era em uma praça aqui, só que foi reformado, viraram a praça e colocaram aqui no museu. Mas aqui era o busto dela, que era em uma praça aí, onde tinha uma televisão para os jovens assistirem, né? Mas houve reformas, aí tiraram. Vamos para outro móvel agora. E aqui nós temos um birô, né? Olha só, ainda com a cadeira original. Aqui nós temos esse birô com essa cadeira, vocês podem ver que o formato é bem diferente, que hoje em dia não são mais fabricados dessa forma, e nem com esse tipo de material. Que Gaveteiro aqui grande. Que é um material bastante resistente, esses anos todos ainda estão em perfeito estado, né? Isso aqui é uma penteadeira que era utilizada também por Alzira Soriano, né? O espelho aqui, a madeira, vocês percebem que é toda aqui devia ter uma cadeira, ela sentava aqui. Com certeza, né? Só que não tem mais a cadeira aqui. Outra cama aqui, né? né? Essa cama aqui era a cama de Alzira, ela dormia aqui nessa cama. Esse lençol aqui foi confeccionado por Alzira também, Alzira Soriano, ela gostava de fazer e ficou muito bacana, de bordar, era. E o crochê, você vê que é um trabalho muito, muito bem feito, um trabalho manual, né? Artesanato. Aqui. Esse outro móvel aqui também pertencente a Alzira Soriano, certo? A história viva, né? A história viva porque são objetos que têm bastante resistência, né? Aqui nós temos uma espécie de armário com mais peças da Alzira, né? Em especial essa chaleira aqui, porque pesa pelo menos uns 3 quilos. Bastante antiga, né? Por isso as mulheres eram tão fortes naquele tempo, porque um ferro desse aqui já tá pesado. Imagina de brasa dentro, viu? Brasa dentro, calor. Ai, meu Deus. Pois é, quente com força, viu? Deixa eu mostrar uma coisa aqui bem especial. Essa mesa aqui tá dizendo, nesta mesa era onde o coronel Miguel Teixeira fazia as refeições e reuniões políticas, né? Então, exatamente. Essa mesa aqui, com certeza, reuniões políticas. Ela foi palco de muitas decisões importantes para o nosso estado e para a região, sim, né? E o coronel Miguel Teixeira, que era o pai dela, também a escola Miguel Teixeira ali, o nome dele, né? Leva o nome dele, né? O estado leva o nome dele. Tem a casa também na Fazenda Primavera, que vocês passaram lá, bem pertinho. Bem pertinho, né? A casa que também, ela morava lá na Fazenda Primavera, né? Depois que vieram para cá, ela ficava lá e cá. E lá também acontecia reuniões com políticos, os amigos do pai dela que eram influentes, né? No tempo do governador Juvenal Lamartine. Então, ela foi uma mulher, assim, que ela quebrou o tabu. Ou seja, estava acima do seu tempo, né? Agora aqui, deixa eu só ver aqui. Aqui nós temos talheres, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Olha só a relíquia, né? Porque isso aqui é uma relíquia. São talheres
Até o faqueiro. Possivelmente usado ainda por Alzira, né, Com nas certeza. reuniões, pelo próprio Miguel Teixeira, né? Olha Teixeira e só. Dona Margarida. Que Dona era Margarida, dela. que era a mãe da Alzira Soriano. É. Tá aqui, né? A história contada no local da história. Karina, peças valiosíssimas para a nossa história, né? Isso. E interessante saber, né, que estão sendo preservadas, apesar de eu ter sentido falta de algumas coisas, mas nos foi informado que algumas coisas estão no TRE, outro lugar também que com certeza está guardando da melhor forma possível. O importante é que seja a memória preservada, a cultura seja resguardada e o legado de Alzira não seja esquecido. Pois é, a história viva da primeira mulher prefeita da América Latina. E esse foi mais um Nordeste das Histórias que contou a história da cidade de Lages. Na semana que vem, eu estou de volta. E no programa Nordeste das Histórias do próximo domingo, vocês vão descobrir o lugar onde o vento faz a curva. Pois é, a nossa equipe esteve lá. Vamos conhecer também a história do Seu Bilé e da Dona Chiquinha, que criam muitos bichos exóticos e bem diferentes. Tudo isso e muito mais no Nordeste das Histórias. Oferecimento Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. VIKN, sua marca, nossa impressão. Adesivos, lonas, fachadas, tudo em comunicação visual. LP Saúde Potiguar, a sua clínica popular no bairro do Petrópolis, Avenida Nilo Peçanha 231, em frente ao Onofre Lopes. Crédito Natal, a solução financeira que você merece.